Ok, baseado naquele outro vídeo que eu fiz a respeito do AI Boss, nesse vídeo aqui eu vou fazer um outro projeto, tá? Todo baseado dentro dele, dentro do sistema operacional, para mostrar como é que ele trabalha. Eu vou registrar todas essas etapas e vocês vão ver como é que ele estrutura tudo isso, né? Vai ser direto, sem nenhum problema. Vou mostrar ele de ponta a ponta, baseado nesse projeto aqui que eu estou mostrando, que também foi criado dentro dele, do zero, tá? Onde vocês podem ver também uma certo detalhe aí, como é que ele funciona. Estou passando um vídeo aí, vai mostrar para você como é que ele funciona, como é que ele está estruturado, a automação, a planilha, tudo isso. Então eu tenho esse outro projeto aqui, que é voltado para a parte jurídica, na área jurídica. Esse outro projeto que é voltado para a área jurídica, aonde eu já estruturei todo ele, onde vai ter uma governança, vai ter as regras, ele vai ser um MVP em 7 fases operacionais, e cada fase dessa daqui ele tem determinados subitens que vão ser criados. Então, desde o zero mesmo, né, da estratégia, do compliance, dos serviços, os scripts, a LP, os dados de automação, o score de triagem, o SEO básico e os testes de ponta a ponta. Então, a intenção é mostrar como é que, dentro de um sistema operacional bem estruturado e bem montado, e não só agentes flutuando por aí sem nenhuma estrutura, como é que ele pode criar isso e de uma forma extremamente rápida. Ok? Então, se você se interessa por isso, fica aqui no vídeo, você vai ver agora. Bom, eu estou aqui no Hermes, né, então eu vou começar a registrar esse projeto, que foi mostrado, e como é que ele vai proceder para estar fazendo isso aqui parte a parte. Eu sempre gosto de colocar um bloco de notas, escrever nesse bloco de notas e depois só colar a mensagem. Eu acho que fica mais rápido a gente estar desenvolvendo isso, porque como essa linha daqui ela é bem curtinha e se você der um enter e errar, o comando vai e pode ir incompleto. Então, para otimizar mais esse trabalho, eu gosto de fazer dessa forma. Então, vamos iniciar, vamos ver como é que ele se compõe. Ele já começa a fazer várias chamadas de skills, lendo arquivos, ele vai começar a entender o projeto, e agora ele começa a me listar todas as fases. Aqui um detalhe dentro da configuração que eu coloquei no sistema, é que sempre quando ele estiver se comunicando comigo, os arquivos vão ficar registrados através de PC, né, se eu estou usando aqui no computador, ou se eu estiver usando pelo Telegram, ele vai colocar também uma diferenciação lá. Então ele sabe quando eu estou falando pelo Telegram e quando eu estou falando pelo PC, para ele poder diferenciar essa informação e dar continuidade na conversa que eu estou levando com ele. Então aqui ele já analisou o arquivo, já trouxe as métricas, eu sempre pedi para ele trazer essas informações para saber como é que está o desempenho dele, e aqui ele já pegou o projeto. Então já começa a ver o que vai fazer, né, o que precisa ser feito, né, captar leads, ele já sabe quais são as diretrizes. Aqui começa já o fluxo, né, qual é a fase, o que precisa fazer, então ele já tem aqui o status e quem é o responsável. E aí, naquela página que eu mostrei, que é essa daqui, naquela página que eu mostrei, né, que eu estou ilustrando ela aí, essa página, ela mostra quais são as fases. E aqui ele já deu, assim, os responsáveis que cada um vai ter, os papéis dos responsáveis. Então o Spock vai ter a estratégia, ele planeja junto com a Cleo vai executando, então ele já tem tudo aqui parametrizado dentro dos status responsáveis. E aí, naquela página, ele vai atualizando aquele status, né, que começam todos pendentes, e ele vai começando a atualizar para saber como é que está o andamento do projeto. Bom, aqui eu já pedi para ele iniciar, e ele vai começar pela fase A. Aqui ele já começou a escrever os arquivos, e esses arquivos aqui vão balizar e parametrizar todas as outras fases. Bom, aqui ele terminou já, ó, já estruturou a fase A, iniciada e estruturada. Então, entregue, documento da fase A, que ele já faz toda a documentação para isso já ficar previamente já estruturado. Aqui já tem um JSON de campos para pré-triagem, né? Aí vem aqui a decisão das propostas da fase A, pessoa física, com demanda trabalhista e previdenciária inicial, motivo, maior volume, dor, clareza. Então aqui já começa a definir a respeito do que eu já dei de informação para ele a respeito desse projeto, ele já definiu o que vai ser. É lógico que isso aqui pode ter ajustes mais à frente, e a gente vai lapidando. Já tem uma promessa central, já tem um CTA, já definiu aqui uma automação. Né? A automação não promete resultado, não emite parecer jurídico e não substitui análise profissional. Então aqui ele já definiu tudo. Eu sempre gosto de reforçar com ele o que ele vai fazer depois, quais são os próximos passos, para trazer mais, para ser mais incisivo em cima do que ele está pensando. Então, dentro do que ele elaborou, dos documentos que ele elaborou, eu vou abrir aqui o documento. Então aqui ele já projeto, arquivo, sabe onde é que está, decisão estratégica, ele abre sempre em .md, é um markdown, posicionamento, tese central, avatar jurídico. Bom, eu vou deixar isso aqui dessa forma até para a gente poder agilizar, e depois a gente pode ir lapidando outros detalhes. É lógico que isso daqui, quando a gente começa realmente um projeto que a gente vai levar isso de ponta a ponta, e que tem validações nesse meio, é lógico que a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver o que está certo, o que está errado, pede para corrigir, vai e volta. Então tem esses detalhes que precisam ser vistos. Não é simplesmente ir lá e aceitar isso daqui desse jeito. Aqui eu vou apenas aceitar porque é para fazer uma demonstração de como ele trabalha, de como ele está procedendo isso, tá? E como ele pode melhorar dessa forma. Então aqui ele pede para eu validar, né, se está tudo certo com a fase A, aproveitar e ajustar as 5 decisões da fase A, avatar principal. Você precisa validar, ó, avatar principal, pessoa física, com demanda, em promessa. Eu vou dizer que está tudo validado e que ele pode prosseguir.
Aqui eu mandei uma informação para ele lembrar de atualizar a LP do projeto, né, do que já está feito e do que ainda é pendente, até para a gente ter um parâmetro do que ele já fez e do que ainda falta. E você vê que a gente pode mandar mensagens aqui, ele botou numa fila, ele está ainda definindo determinadas outras funções que ele está fazendo dentro do que ele chamou ali, das call, né? Depois que ele terminar uma daquelas dali, que ele terminar tudo aqui, ele vai e pega essa da fila, entende e coloca no projeto. Coloca na fila para poder ser executada. Aqui no final vocês podem ver que está assim, ó, terminal, running, open code, run. Aí bota assim, leia e execute integralmente o handoff. Ele já mandou isso lá para a Cleo. Aqui ele ainda diz assim, ó, próximo passo, aguardar a Cleo próximo passo, aguardar a Cleo concluir. Quando o processo terminar, eu valido. E mais acima ele tem até um processo iniciado. Ele abre um processo em background para poder a Cleo executar. Aí aqui ele já deu um status, né? Atualizei o handoff, atualização obrigatória da LP de acompanhamento. Então ele já mandou lá para a Cleo atualizar aquela página. E aí como é que tá? O status da LP deve refletir. Fase A, concluída e validada por você, né? No caso eu, concluída conceitualmente, pronta para implementação. Aí fase C, execução. Então ele vai botar tudo isso aqui naquela página lá. Bom, aqui o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Anteriormente, o Spock tinha tentado se comunicar com a Cleo, tanto é que eu intervi, falei para ele dar uma olhada, porque ele tentou se comunicar e parou. Eu falei, dá uma olhada, verifica de novo. Porque como é que eles se comunicam? Eles se comunicam através de uma agenda, de uma tarefa que fica agendada aqui dentro do meu computador. Então essa tarefa ela fica rodando em background e eles fazem essa comunicação um com o outro. E aí é por isso que eles estabelecem esse tipo de comunicação. Se essa tarefa estiver parada, ele não consegue se comunicar. Então provavelmente estava desabilitada, porque para poder até economizar na questão de estar utilizando o computador, eu deixo ela desabilitada. Aqui eu reabilitei ela, então pedi para ele se comunicar, ele tentou, ele tinha matado aquela tarefa, ele matou aquele, ele tentou de novo, ele deu erro, e por isso que ele está voltando aqui dizendo que o processo anterior com a Cleo saiu com erro, e porque ele interrompeu, né, ao detectar que estava marcando indevidamente as fases C e D como concluídas, e não é verdade. Então você vê que ele verificou, né, apurou isso que estava errado, ele foi lá e corrigiu. E agora ele está dizendo que está corrigido. E aqui ele já está mostrando, né, esse aqui uma HTML local, né, do meu computador, e aqui ele já está dizendo, e ó, 7 fases operacionais, 2 de 7 já foram concluídas, faltam 6 de 18. Então aqui ele já está marcando, ó, aqui a fase A concluída, então todos esses itens já foram feitos. E, deixa eu ver aqui, e a fase E também que foi feita, então ele já montou tudo isso daqui, e agora ele vai para as outras fases. Então ele já está atualizando o projeto. Isso dentro da esteira do fluxo que foi programado. Então a gente vai ver a evolução disso. Aqui ele já salvou todos os relatórios, os processos, e agora a gente vai dar continuidade. Só lembrando que tudo isso a gente tem que verificar com detalhes. Eu teria que ver os arquivos, dar uma olhada, ver como é que isso está montado. Fazer a apuração humana. Não é deixar do jeito que eu estou fazendo aqui, deixar ele fazendo direto até terminar. É fazer uma apuração humana e dar os respaldos para ele. Ó, conserta isso, acerta isso, melhora esse texto, faz isso, me dê sugestões a respeito. Eu só estou fazendo aqui direto para a gente andar com o projeto e vocês verem ele fazendo tudo de início e também mostrar como é que ele se estrutura, como é que ele corrige problemas, como ele se comunica com outros agentes, como é que ele vai trabalhar as habilidades. E em cada parte ele mostra o que ele está fazendo, o que ele está procurando, o que ele está lendo, quais são as skills que ele está usando. Vocês podem ver sempre no final ele bota a skill MD, que é a master, e qual foi a skill chamada, Cleo Open Code Orchestra. Então, aqui ele já finalizou essa parte. Então ele já fez a fase A, fase C, fase E, né? Então já montou tudo aqui, já atualizou lá. Aí, aqui já é um esboço de uma LP, né? Onde ele traz todas as informações. Aqui já é a atualização da LP do projeto, onde já tem a fase A, né, já tinha mostrado. A fase C já é completamente pronta, a fase E também já é completamente pronta. E agora a gente vai dar prosseguimento nas outras. Eu olhei a página que ele montou, né? Dei uma olhada na parte de formulário, aqui realmente o que ele montou a respeito dessa primeira versão, e já fiz algumas críticas para ele já mudar algumas informações e me explicar também, né, a respeito do que ele montou, por que tem esse formulário, tem 1, 2, 3 aqui, eu não entendi, por que tem nomes escritos, então eu não quero isso, eu quero que ele coloque o placeholder só como coloca a sua informação aqui. Também não entendi o que significa esse painel de homologação, é aquilo, eu deixei ele fazer, então ele está. Mas isso aqui é o ideal, é que realmente a gente critique essa parte para ele poder refazer aquilo que está errado. Então aqui eu já preciso entender, né, colocando aqui que eu preciso entender o que é esse painel de homologação, né? A usabilidade não ficou boa, que aqui você chega e clica aqui, ó, ele já aparece um payload aqui embaixo do N2N, não ficou legal isso. Então eu quero entender por que ele colocou dessa forma, tá? E logicamente eu pedi para ele e também pedi para ele fazer uma outra abordagem e criar uma segunda LP com esse estilo aqui, LP12 Cinematic 3D, porque eu já tenho montado aqui uma central de LPs. E essa central de LP tem vários estilos que eu gostei e pedi para ele criar. Então aqui ele vai montar com esse estilo aqui, ó, não é esse. LP12. LP12 Cinematic 3D.
É essa daqui, ó. Aí ele vai montar com esse modelo aqui, dessa página, nesse estilo, para ver como é que fica. Mas é uma possibilidade. Já dei as instruções aqui, ele vai começar a ler, a refletir e vai me trazer as informações para dar continuidade ao projeto. Ele aqui ele já está lendo, né, toda a parte dos arquivos, já montou aqui um to-do, né, para consultar a central, auditar problemas, criar handoff, acionar a CLEO e validar a LP. Bom, aqui ele terminou, depois que eu mandei aquelas informações, ele criou uma nova LP, ele já corrigiu, né, diversos itens aqui, né, deu uma validação real, e a gente vai ver como é que ficou isso. Primeiro vamos ver como é que ficou o diagnóstico, no caso vamos ver como é que ficou a LP, né, que ele montou, aqui ele já corrigiu, já tirou os nomes que estavam aqui, aqui esse aqui ele não corrigiu, ainda continua a mesma coisa. Será que ele repetiu isso? Não, ele corrigiu mesmo, mas ele manteve isso aqui. Deixa eu ver como é que ficou essa segunda LP. Essa segunda LP ficou mais interessante. Aqui ele já colocou todas as outras informações, que é justamente que eu tinha perguntado a respeito disso aqui, ó. E aqui ficava escondido. Eu não sabia. Eu tinha que preencher primeiro isso, depois aí ia para 2 e 3. Aqui ele já abriu e já colocou, né, você procura qual o tipo de atendimento, qual era a principal, descreva brevemente o que aconteceu, qual a urgência, existe prazo, possui documento. Ainda tem aqui uma parte de autorização e aí inicia a pré-triagem. Só tem alguns ajustes que às vezes ele coloca, a gente coloca o número lá e ele bota o número da LP, aí teria que tirar isso. Mas eu achei bem interessante isso daqui. É lógico que é questão de gosto, questão de design. Né? Eu gosto dos tons mais sóbrios, escuros. Ó, tem até uma animação aqui que ficou legal, ó. Vendo? Ficou uma animação rodando aqui. Isso ficou bem bacana. E esses tons mais escuros aqui facilitam muito a leitura e o entendimento do que um tom totalmente claro que estoura a sua visão. Aqui eu estou pedindo para ele verificar a LP de acompanhamento. Eu quero que ele me diga se ele atualizou essa LP de acompanhamento. Bom, eu tinha falado aqui, né, tinha perguntado a ele se ele tinha feito a atualização da LP de acompanhamento, e agora sim que ele disse que atualizou e já colocou as informações lá. Vamos dar uma olhada nela. Então aqui ele atualizou, já temos 3 tarefas, ainda está faltando aqui ele atualizar a parte da LP, ó, fase C. Aí eu vou perguntar a ele. Fiz uma cópia dessa imagem que eu quero saber a respeito desse 04 LP aqui. Aí ele então me confirmou, agora vamos em frente. Vou dizer para ele porque para considerar ele a segunda LP como oficial, gostei mais dessa, então para ele seguir com essa. Só para mostrar para vocês assim, a versatilidade que a gente tem em estar trabalhando com essas duas plataformas e ter agentes assim setorizados e cada um trabalhando. Aqui eu tenho o Spock, né, aqui na esquerda, ele está fazendo toda essa estrutura, como eu venho mostrando. Mas eu pensei aqui sobre a Cleo e perguntei a ela se ela tinha uma skill para fazer edição de vídeo, justamente para esses vídeos que eu estou gravando aqui. E eu queria saber se ela tinha. E aí perguntei, e ela veio me dizer que não tinha. Eu falei, então, o que precisa? E em cima disso ela me trouxe aqui um detalhamento a respeito do que precisa. Eu subi aqui essa tela. Aqui ele já mostrou o plano estratégico para preparar o ambiente. Então, ela já vai começar a fazer a instalação. Só não vou fazer agora porque eu estou gravando e o meu computador está extremamente lento. Então, até para não prejudicar o que a gente está mostrando aqui. Então ela já vai fazer um passo, já mostrou aqui um passo a passo do que ela precisa instalar para poder dar continuidade a essa skill, que é uma skill que vai fazer justamente a edição dos vídeos, e vai fazer corte, vai colocar tudo junto, vai tirar minhas gagueiras, né, vai remover isso, e vai tirar os pontos vazios, e vai me entregar esse vídeo já pronto para ser publicado. Então, só para vocês entenderem como é que a gente pode estar tendo essa versatilidade em estar trabalhando com essas múltiplas plataformas e esses agentes. Aqui eu já pedi para ele seguir em frente. Aqui eu já pedi para ele seguir em frente, né, para ele continuar. Aqui ele já te definiu o jogo, já está fazendo várias chamadas. E depois eu escrevi para ele considerar essa segunda LP como oficial e siga com. Bom, aqui eu pedi para ele seguir em frente, né? Vamos em frente. Ele veio fazendo todas essas chamadas. E aí ele atualizou aqui para a fase D, né? Fase D em execução, blueprint. Aí ele deu os principais arquivos que foram criados. Veio aqui mostrando o que foi validação real do JSON. Aí aqui já disse qual foi a próxima fase, né? A próxima fase eu concluí, na verdade, a fase D. Então você vê que ele se autocorrigiu. Aí aqui ele veio, eu botei aqui, ó, considere a segunda LP como oficial. Isso aqui eu joguei no meio do que ele estava executando. Aí ele veio, começou a fazer todas as alterações. E aqui, ó, a segunda LP agora está registrada como oficial. Aí ele mandou aqui, LP de acompanhamento, checklist operacional. Eu pedi aqui, ó, seguir em frente. Resolvi deixar ele seguir em frente porque senão ele fica demorando muito
para dar a resposta. Então siga em frente. Mas na verdade é aquilo, tem que fazer sempre um check-up, uma verificação para não deixar ele fazer as coisas assim erradas, né? Como eu pedi para fazer aquelas checagens anteriores. Aí ele veio alterando, aí volta aqui. Tem que ir devagar, porque a gravação deixa tudo muito lento. Eu pedi para ele seguir em frente. Aqui ele já começou a fazer já umas outras chamadas para iniciar já outra fase. Aí aqui ele já começou a fazer um teste. Aqui ele já iniciou a criação do fluxo no N8N. A primeira parte do fluxo. Aí ele continuou. Aqui ele já fez um teste no Google Sheet. Ele criou uma planilha para preencher com os dados do formulário. Aqui ele já deu os resultados do que foi feito, do workflow que foi montado, da planilha que foi montada e até os testes que ele fez. Aí ele disse que aqui nessa fase ainda ficou faltando concluir, testar o calendário e enviar uma mensagem de WhatsApp através da Evolution API. É algo que eu tenho aqui no ambiente. Eu pedi para ele prosseguir, ele foi, continuou. Só que aqui eu mandei uma mensagem para ele, que eu já tinha em um outro fluxo um Node da Evolution API que ele podia aproveitar. O Edit Node junto com o HTTP Request, que já tem tudo parametrizado lá, já tem tudo configurado. Ele aceitou e foi e utilizou ele. Aqui ele já estava fazendo os testes finais. Ele já validou, mandou os testes. Eu pedi para ele mandar para um número. Ele disse que fez, mas eu acabei errando, não era aquele número. Aí mandei para ele fazer de novo. E aí aqui ele já enviou tudo que eu pedi. Aqui é o N8N, onde ele criou o fluxo. Ele criou esse aqui, ó, Jurispulse P04. Esse aqui é o fluxo completo. Esse aqui é o fluxo completo. Eu não coloquei a mão nisso aqui, ele fez direto. Lembrando que ele pegou o Node lá do Edit Node, pegou também o HTTP Request do outro fluxo que eu tenho, já colocou aqui e já fez o fluxo direto. Inclusive testou, fez o teste. Aqui é o teste de agendamento, tá vendo? Ele criou uma agenda. Aqui foi o teste, a planilha. Essa planilha ele criou direto, porque eu já tenho a conexão com o Google e para a planilha do Google. Então ele já criou aqui, já tinha feito um teste no número errado, ele só registrou aqui, mas não mandou. Aí eu pedi para ele fazer para o número correto e atualizou aqui a nossa LP de acompanhamento. E agora a gente vai dar continuidade e ainda faltam outros subitens a serem concluídos. E aqui ele também enviou a mensagem de teste pelo WhatsApp, aqui embaixo. Enviou essa mensagem aqui. Ó. Você vê que ele fez todo o fluxo direto com a comunicação, com a Evolution API, planilha e até o WhatsApp. Aqui ele continuou, iniciou a fase F. E aqui ele diz que ele não conectou Meta Ads, Google Ads, YouTube. Né? Se isso tudo aqui estivesse já configurado, ele com certeza já faria toda essa conexão. Tá? Porque aqui no meu ambiente eu ainda não tenho essa parte de Google Ads, YouTube, GA4, nem nada disso. Mas se eu tivesse tudo isso já configurado e já disponível para ele, com certeza ele já ia fazer toda essa configuração. E aqui a gente já está com 16 subitens, faltam só 2. Então ele já fez a fase A, todas as fases até a F, da A até a F. Falta agora só fazer o teste de ponta a ponta. É isso que eu vou iniciar com ele agora. Então, ele finalizou, já fez todos os testes de ponta a ponta, executou e deu como concluída a fase G. Eu vou mostrar para vocês agora como ficou o resultado. Aqui já concluiu, ele já fez todas as fases, da fase A à fase G. Tudo que foi planejado, ele já conseguiu concluir, já criou todos os arquivos. Ele já deixou tudo registrado na planilha e esse último teste foi feito na fase G. Também foi registrado no Google Calendar, na agenda e também dentro da parte do WhatsApp. E também na parte da automação. Dentro do Evolution, chegou aqui e enviou tudo pelo WhatsApp. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, utilizando toda essa nossa estrutura da operação, feita de ponta a ponta, as 7 fases que eu tinha planejado. E tudo isso aconteceu graças a esse planejamento, a toda essa parte do ecossistema já montada com a estrutura disponível. Bom, eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês darem uma olhada nesse planejamento. Em breve eu vou publicar ele. Também vou deixar aqui o link para vocês verem como é que está esse planejamento visual aqui do AirBot. Tá? E no caso de você, que você quer ter toda essa estrutura montada no seu negócio funcionando para você, também vou deixar um link aqui, é só entrar no meu site e marcar lá para fazer um diagnóstico. Como vocês viram, não basta ter assim, uma quantidade de agentes funcionando sem qualquer tipo de estrutura. Isso não vai funcionar. Tem que ser uma estrutura montada e pensada para funcionar dentro do que realmente precisa. Senão, isso vira uma confusão, uma bagunça completa. E hoje em dia todo mundo está vendendo agentes por aí. Né? Se não tiver uma estrutura bem montada, né, para que eles funcionem devidamente com as habilidades que você precisa, vira uma bagunça. Bom, se precisar, os links estão aqui abaixo. Eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.